Vamos com mais uma doença exantemática agora. Vamos falar de escarlatina, um tema que já caiu no Revalida, né? Caiu no ano de 2014. Então, vamos rever essa doença aqui também, né? Ver os principais pontos, não vamos deixar passar em branco. E o passo a passo vai ser o mesmo que a gente já comentou no Kawasaki e no sarampo, né? Que foram as duas lives de doenças que cursam com exantema que a gente já fez. Então, aqui... Chegou uma mãe dizendo que a criança tá com exantema, a gente vai seguir o mesmo fluxograma. Nunca esquecer de pedir a caderneta, de buscar contactantes, buscar pessoas, se necessário, buscar pessoas com os mesmos sintomas e ver a necessidade de realizar ou não a notificação, tá? Então, basicão, né, do nosso checklist que não pode faltar é isso, além das outras coisas que a gente sempre tem que perguntar, né, e que faz parte do nosso passo a passo do checklist. Então, a gente vai começar com a identificação, com o acolhimento, os 3 itens do acolhimento, se apresentar, perguntar o nome e idade da mãe e da criança, lógico que a consulta é voltada para a criança, né, e no que pode ajudar. Em seguida, já pede a caderneta da criança, gente, para você não esquecer depois, para você não perder esse ponto que pode ter de solicitação da caderneta, né? Se tiver uma vacina atrasada lá, você já fala para a mãe que tá faltando uma vacina, que ela tem que levar aquela criança para vacinar, se ainda for indicado, né? Ou se já tiver passado do tempo, né? Igual a rotavírus, que tem um tempo determinado para realizar a vacinação. Aí você tem que avaliar tudo isso, né? E ver qual vai ser a indicação necessária, a indicação adequada. Então, na anamnese, sempre fazer a anamnese da queixa principal, avaliar os sintomas prodrômicos, avaliar o surgimento e caracterizar o exantema, avaliar o surgimento de sintomas associados de outras manifestações, avaliar se a criança apresenta sinais de gravidade, né? Sinais de descompensação, sinais de complicações. Então, tudo isso a gente tem que mentalizar qual que é meu provável diagnóstico. Perguntar as manifestações prováveis para a gente fechar o diagnóstico, né, daquela doença que a gente está pensando, e também ir perguntando de sintomas que pode nos levar a pensar que a criança está grave, que a criança tá com complicação, né? A gente também pode incluir aqui a pergunta se ela está conseguindo se alimentar, se ela está conseguindo beber, né? Como é que tá em relação a isso, se ela está muito prostrada, e enfim, sempre perguntar sobre tudo isso, né? Náuseas, vômitos, febre, alteração do hábito intestinal, dor de cabeça, né, e assim por diante. E nunca esquecer de caracterizar cada uma dessas, né? Sempre perguntar quando começou, como que foi a progressão, quais são as características, se tiver febre, mediu, não mediu, e melhora ou piora com alguma coisa, e se tomou algum remédio, passou alguma pomada, né? Dependendo do que é a queixa aí, a gente vai perguntando assim. E aí a gente fecha rapidinho, sempre perguntando também das medicações, se usa alguma medicação, se tem alergia a alguma coisa e se tem alguma doença de base, né? Hipertensão, diabetes, a gente pode perguntar aqui também, dependendo da idade da criança, né? Ou alguma outra doença, pulmonar. Se for um bebezinho, a gente pode perguntar dos antecedentes pré-natais, se for pertinente, né? Se você vê que isso não vai fazer diferença na sua vida, você não vai ficar perdendo tempo perguntando, né? Pra todo mundo. Então, você tem que avaliar aquele caso, ver se tem necessidade, se é adequado você perguntar se teve alguma intercorrência no pré-natal, se teve alguma intercorrência no parto, né? Se for uma criança de 10 anos, você não vai ficar perguntando isso. Mas se for um bebê de 1 mês, de 10 dias, você pode vir a perguntar isso, né? Pedir até o cartão da gestante, ver quais são as alterações que teve durante o parto, durante a gestação e assim por diante. O exame físico, além de todo o passo a passo, caracterizar bem as lesões, caracterizar bem os exantemas, ver se é uma mácula, uma pápula, uma vesícula, ver se tem enantemas, que seriam as lesões nas mucosas, né? E o diagnóstico, pedir os laboratórios, se for necessário, e sempre fazer os 3 junto que eu falei nas outras lives. Verbalizar o diagnóstico para a mãe, ver a necessidade de notificação e ver onde que você vai tratar essa paciente. Né? Perguntar se tem alguma dúvida no final. Então, você vai falar, olha senhora, você vai falar o nome dela, sua filha está com escarlatina. Essa não é uma doença contagiosa, você pode ficar tranquila, a gente consegue fazer o tratamento dela, tem cura, ela vai ficar bem, aqui não precisa notificar, né? Ela é causada por uma bactéria, pelo Streptococcus do grupo A, né? Beta hemolítico, o Piógenes. Então,
a gente pode fazer o diagnóstico dela, o laboratório que a gente pode pedir é uma cultura de orofaringe, um SUAB para confirmar. A gente também pode pedir um ASLO, né, que é quando a gente tem positivo quando a paciente teve um contato com o agente, aí ele vem positivo. E assim a gente vai conduzir o nosso caso, né, nosso quadro. E vamos para o checklist agora, né? A gente fez o geralzão, falou sobre o geralzão, sempre marcando o retorno, né, em 48 horas. Aqui não precisa buscar contactantes. Mas lá no começo, na anamnese, a gente sempre vai perguntar se tem mais alguém com os mesmos sintomas, se ela foi viajar recentemente e se ela teve contato, né, com alguém na creche, assim, enfim. Vamos para um checklist aqui, então. Tem um checklist do Praticando Medicina. Ah, e outra coisa, os sintomas mais prováveis, os sintomas mais típicos da escarlatina, né? Antes da gente iniciar o checklist, vamos conversar sobre eles, para a gente conseguir deixar bem sedimentado quais são os principais sintomas que a gente vai encontrar, que a paciente vai relatar pra gente, para depois a gente não ficar pensando, confundindo com outra doença exantemática, né? Como, por exemplo, o sarampo, o Kawasaki, que são temas fortes a cair também. Então, ter certinho as principais diferenças entre cada um deles, né? Apesar que isso daqui já caiu em 2014, então... Em 2014, eles, pelo checklist que eu li, eles foram dando os impressos das alterações, né? Por exemplo, os gânglios que a paciente tava, a gente tinha que verbalizar. Deu uma imagem, assim, das linhas de Pastia, que a gente tinha que verbalizar. Da parte oral da paciente, no qual a gente tinha que verbalizar que a paciente estava com sinal de Filatov, né, que é a palidez perioral. Então, vamos ver aqui quais são as principais características da escarlatina. Ela vai iniciar, geralmente, com uma febre abrupta, com cefaleia, com dor de garganta, né? A paciente vai relatar que está com dor ao comer, né, ao ingerir algum alimento, porque vai estar com a garganta infeccionada, com a garganta inflamada. E aí, de 12 a 48 horas depois que iniciou esses sintomas, vai surgir uma erupção eritematosa difusa e micropapular. E ela vai se apresentar com a pele em aspecto de lixa. Então, isso é bem característico da escarlatina. A pele em aspecto de lixa. Esse aspecto, né, essa pele em aspecto de lixa, ela poupa mãos e pés. E essas alterações poupam as mãos e os pés. Também é uma característica aqui da escarlatina. Então, esse eritema, esse racha eritematoso vai se iniciar no tronco da paciente e vai ir se espalhando pelos membros, tá? E poupa mãos e pés, como eu já falei, e reforço aqui. E no Kawasaki tem alteração, né, dos membros, tem edema de mãos e pés. Então, tem essa diferença entre eles aqui já. E na escarlatina também vai ocorrer o sinal de Filatov, que é uma palidez perioral com hiperemia das bochechas. E a testa também pode estar com hiperemia. Então, vai estar branco aqui e aqui bem rosadinho. Então, se trouxe uma imagem assim, você fala, esse daqui é o sinal de Filatov, que cursa com hiperemia das bochechas e palidez perioral. Já explicou, já falou o que era. Tá com a pele em aspecto de lixa, tá com eritema micropapular. E também pode cursar com a língua em framboesa, né, que são alterações da mucosa oral que a paciente com escarlatina também pode vir a desenvolver. E também com as linhas de Pastia, que são linhas transversais nas dobras de flexão de hiperemia da paciente, que não se empalidecem à compressão. Então, vão ser linhas assim nas dobras da paciente que a gente vai ver que o paciente tá com as linhas de Pastia presentes, junto com o sinal de Filatov, com o rash, com a pele em aspecto de lixa, né? Então, tudo isso a gente vai conseguir ir perguntando e buscando para caracterizar bem a escarlatina. E aí o tratamento vai ser com a antibiótico terapia, né? A gente vai ver como que a paciente tá, se ela tá estável hemodinamicamente, né? Enfim, se alimentando, conseguindo se alimentar, não tá desidratada nem nada, a gente pode fazer o tratamento ambulatorial, né? Se ela estiver muito grave, muito prostrada, não tá conseguindo nem beber, a gente interna a criança para fazer o tratamento intravenoso. Mas aqui, geralmente, o tratamento vai ser via oral, em casa mesmo, sem muitas complicações. Então, vai chegar... Vamos ler aqui um caso clínico, né? Você é o médico de uma UBS e atende uma mãe referindo que seu filho de 6 anos está apresentando quadro de febre e manchas pelo corpo. Então, a gente tem que realizar a anamnese, anamnese pós-diagnóstica, conduta terapêutica e as orientações.
Então, igual sempre, gente, a gente vai fazer a apresentação, né? Se apresentar, perguntar nome, idade da mãe e da criança, perguntar o motivo da consulta, pedir a caderneta. Tá faltando vacina, você já indica a vacinação que for necessária, ou se tiver alguma alteração, você já guia a sua hipótese diagnóstica. Então, perguntar, aqui a mãe chegou falando que estava com febre e manchas pelo corpo. Há quanto tempo tá com essa febre? A senhora mediu? Tá na base de quantos, né, a temperatura, de quantos graus? Você deu algum medicamento, deu algum antitérmico, melhorou, piorou, tá tendo todo dia, ela vem e volta, como é que é, né? E depois em relação às manchas do corpo, que ela também chegou relatando. Então a gente também tem que caracterizar essas manchas, né, o aparecimento dessas lesões exantemáticas, caracterizar a evolução, o aspecto, se elas vêm se modificando, se elas vêm progredindo, né? Como é que é essas manchas. Lembrando que da escarlatina vai iniciar no tronco e depois vai se espalhar pelos membros, certinho? Com uma paciente com uma febre há uns 2 dias aí, e com aspecto lixa, né? Com a pele aspecto lixa, tudo que a gente já conversou, né? Com uma infecção na garganta, enfim, tá? Então vai ser, a gente vai caracterizando. E sintomas acompanhantes, a gente não pode esquecer de perguntar. Ela teve tosse? Ela teve alguma dor em algum outro lugar? Você notou alteração? Ela teve náuseas, vômitos? Ela teve alteração do hábito intestinal? Ela teve cefaleia? Tem mais alguém com os mesmos sintomas? Ela vai pra creche? Tem mais alguém lá na creche com os mesmos sintomas? Ou em casa, né? Enfim, a gente tem que ir perguntando, buscando tudo isso. E aí a gente vai a gente perguntou do sintoma principal, sintomas acompanhantes, contactantes, a gente também pode perguntar se ela foi viajar ou alguma coisa assim nos últimos dias, perguntar se ela usa medicações de uso contínuo, alergias, comorbidades, né? E hábitos a gente também pode perguntar aqui. E aí vamos pro exame físico, igual sempre. Pedir permissão, pedir pra mãe despir a criança. Primeiro eu vou ler as informações aqui, né? Criança com febre há 3 dias, há 2 dias evoluindo com manchas que se iniciaram no tronco e agora estão por todo o corpo. Está se alimentando com dificuldade, referindo garganta bem inflamada. Fez uso de ibuprofeno sem melhora. Teve 2 episódios de vômito. Situação vacinal em dia, nega alergias, mora com os pais que estão assintomáticos. E paciente sem comorbidade, sem intercorrência no pré-natal e no parto. Dados antropométricos, ao nascer, peso 3 kg, comprimento 54, perímetro cefálico 34. Então essas seriam as informações. Já pensando que a gente vai ter que dar um antiemético, porque ela tá com vômitos, né? Um antitérmico e além do antibiótico que a gente tem que fazer nele, né? Não fala se é do sexo feminino ou masculino aqui, enfim. Então, a gente vai pro exame físico, sempre pedindo a permissão da paciente para a realização do exame físico, né? No filho dela, pedindo para ela despir ele, colocar na maca, a gente vai lavar nossas mãos, aquecer, colocar óculos, máscara, luvas. E pedir a ectoscopia geral do nosso paciente, com pele, mucosas, ver e caracterizar esse racho, né? Esse exantema, esse eritema desse paciente, como é que tá. Perguntar se é pruriginoso também, a gente pode perguntar quando for caracterizar ele. Ver se são máculas, pápulas, vesículas, ver o que é, né? E onde que tá no corpo, se tem alteração das extremidades. E vamos para os sinais vitais. Sempre verbalize os sinais vitais que você quer, verbalize o que tá alterado, o que não tá alterado. Então, eu quero frequência cardíaca, respiratória. Aqui ele tem 6 anos, já dá pra gente pedir a pressão, né? Temperatura, saturação, pulso. E aqui, vamos ver. Regular estado geral, pressão adequada para a idade, frequência cardíaca normal, respiratória normal, saturação normal, temperatura 38,4 e peso 24. Então, o paciente está afebril no momento da consulta. Em seguida, vamos para o exame clínico, o exame físico da paciente, né, do paciente em si. Sempre mentalizando as queixas que o paciente está e direcionando o exame físico para aquelas queixas, né? Então, vamos fazer a palpação dos gânglios, vamos fazer a avaliação da boca, né, da oroscopia do paciente. Otoscopia a gente também pode ver se tem presença de conjuntivite. Em seguida, a ausculta cardiopulmonar, né, a ausculta não só, a inspeção, palpação, percussão e a ausculta cardiopulmonar. Abdominal a gente também pode fazer, né, um geralzão. Inspeção, auscultação em segundo lugar no abdômen, palpação e percussão abdominal. E membros, né, ver as alterações que a gente encontra. Então, aqui nessa paciente, na ectoscopia, o paciente estaria com a fronte e bochecha hiperemiada e palidez perioral, sinal de Filatovy.
Exantema micropapular difuso, aspecto em lixa, que poupa as mãos e os pés. Rinoscopia sem alterações, horoscopia língua e framboesa. Então, aqui a gente já tem 3 dos sintomas, né, dos achados, na verdade, da escarlatina. Hipertrofia de amígdalas com placas, úvula edemaciada e com petequias. Otoscopia sem alterações, cardiovascular respiratória sem alterações, abdômen com exantema micropapular, o resto sem alterações e tá doloroso difusamente a palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Percussão normal, nos membros está com exantema micropapular intenso em flexuras, poupando palma de mãos e planta dos pés, com descamação laminar em dedos das mãos e dos pés. Então, fechamos aqui o exame físico dessa criança. Vamos para o laboratório, né? A gente pode pedir o que aqui? Um swab, né? Uma cultura de orofaringe, o aslo, para ver se essa paciente teve contato com o agente etiológico dessa doença que a gente está pensando, né, da escarlatina, com a bactéria. Aí vai vir o aslo positivo. Um hemograma, né, que a gente sempre tem que pedir, um VHS, um PCR, aí você vai vendo. Mas os essenciais serão esses 3, tá? O aslo, a cultura e o hemograma, que a gente sempre tem que pedir, né? As informações que a gente encontraria era o hemograma tudo normal, a não ser pelo leucócito, tá? Ali com uma leucocitose de 15.000. As plaquetas 190, normal. Aslo positivo, né? Então, ele estava positivo para o contato com o piógenes. E a cultura de orofaringe foi solicitada e aguardando o resultado. Então, aqui a gente teria todos os critérios clínicos da escarlatina, né? Sinal de Filatov, linhas de Pastia, o rash com a pele em aspecto de lixa, né? Que poupa as mãos e os pés, um paciente com febre, com infecção da orofaringe, com cultura cultura não veio resultado ainda, mas vai vir positiva, certeza, e o aslo positivo. E aí, vamos para nossa conduta. O que é que a gente tem que fazer com essa criança, né? A gente tem que fazer o tratamento com antitérmico, né, da febre dela. Primeiro, fazer os 3 itens, né? Vamos na ordem. Então, verbaliza o diagnóstico para a mãe, vê a necessidade de notificar, aqui não é necessário, e onde é que a gente vai tratar essa criança. Aqui ela tá estável, né, não tem por que a gente internar ela, a gente explica isso pra mãe, que o tratamento vai ser com antibiótico, em casa, vou dar um antitérmico pra febre dela, um anti-inflamatório, né, pra garganta, e aqui lendo e retorno em 48 horas. Vamos ler aqui o checklist do Revalida pra gente ver o que foi cobrado em relação a escarlatina. Então, estação 3 de 2014. Cumprimenta a mãe, identifica-se de maneira adequada, sempre. Investiga de modo adequado o início do quadro, cronologia, sinais, sintomas. 3. Investiga a ocorrência de febre, intensidade, características. Investiga o uso de alguma medicação, em especial o uso do antitérmico, né? Se ela usou alguma medicação para os sintomas que a criança está apresentando. 5. Identifica o aparecimento de lesões exantemáticas, evolução e se o aspecto das lesões se modificam. Então, aqui você tinha que perguntar sobre cada sintoma que o paciente estava apresentando e caracterizar cada um deles, tá? Não era só perguntar, teve exantema? Teve. Ah, beleza. Não. Teve exantema? Qual a característica? Quando começou? Ele está progredindo, né? Começou no tronco, está indo para os membros? Então, caracterizar. Ele se modificou? Tá com descamação? Desculpa. Então, assim, a gente vai caracterizando cada um em relação à febre e tudo que a gente já falou, né? Investiga a ocorrência de cefaleias e vômitos. Investiga a ocorrência de casos semelhantes na família ou na escola. Então, o passo a passo aqui de doenças exantemáticas, né? O passo a passo do checklist não pode faltar para nenhuma doença. Em seguida, salienta no exame físico isso aqui já, né? Salienta a presença de gânglios cervicais descritos no impresso 1. Então, eles deram um impresso, você teria que verbalizar os achados, verbalizar o nome, né? Verbalizar o que você encontrou nesse impresso. Daí eles dariam o impresso 2, descreve eritema micropapular e presente no tórax e membros superiores, como visto no impresso 2. 10. Descreve eritema presente na dobra do cotovelo, que é o sinal de Pasteur, né? Eritema em locais de dobras. É mostrado no impresso 3. Assinala o eritema de bochechas e a palidez na região perioral, mostrados no impresso 4. Eritema de bochecha, palidez perioral, é o sinal de Filatov, né? Então, ele tinha aqui bem caracterizado todas os achados da escarlatina.
12, assinala a hipertrofia e hiperemia de papilas linguais, mostrados no impresso 5, seria língua em framboesa, né? Então a gente tinha que verbalizar. Se o paciente está com hiperemia, está com hipertrofia das papilas linguais, assim a gente ganharia esse ponto. 13, expressa-se com clareza e segurança, esclarecendo a mãe que a criança tem escarlatina ou uma infecção estreptocócica. Então, se você não lembrasse de escarlatina, lembrasse que é uma infecção estreptocócica, você conseguiria esse ponto. Prescreve o uso de antibiótico. Aqui o antibiótico receitado foi amoxicilina, 40 mg quilo oral cada 8, durante 10 dias. 15. Prescreve antitérmicos em caso de ocorrência de febre, temperatura igual ou superior a 37,8. 16. Explica a evolução esperada das lesões, com regressão e descamação e melhora progressiva das alterações da língua. 17. Programa nova consulta em 48 horas, retorno, né? Retorno em 48 horas, ou se piora dos sintomas, né? Sempre verbalizar os sinais de alarme e assim por diante. Explica que não há risco de contágio. Orienta a observar a ocorrência de sinais de alerta, como eu já falei, artralgias ou sinais inflamatórios das articulações, dispneia e taquicardia. Confere o entendimento perguntando se ainda tem alguma dúvida e avalia aqui, 0,25 pontos esse esclarecimento de dúvidas, que pode ser útil depois, né, na contagem dos nossos pontos. Então, fechamos aqui a escarlatina e no checklist aqui do Praticando, o tratamento que eles colocaram aqui era para não indicar internação, né, e prescrever penicilina benzatina 1.200.000 unidades intramuscular, dose única com antitérmico. E se for uma paciente menor a 20 kg, penicilina benzatina 600.000 unidades internacionais intramuscular em dose única. E sempre lembrar também que tem que fazer o tratamento adequado para essa doença, porque tem complicações, né? Por exemplo, a febre reumática, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, são complicações, né, que podem vir a acontecer quando a paciente tem um tratamento inadequado. E assim a gente fecharia aqui mais uma para conta das doenças exantemáticas. Espero que tenha sido útil para você. E nos vemos na próxima. Bons estudos, boa prova, bora arrumar a aprovação, né? E fiquem com Deus, gente.